pessoal, vamos começar com nossa aula. Nas aulas passadas, né, eu deixei alguns exercícios, né, conjunto de exercícios. E alguns vocês resolveram, né, mas tem alguns que vocês não conseguiram. E aí, então eu vou aproveitar agora para poder resolver aqueles exercícios que vocês não conseguiram fazer, ok? Exercício 3.4 é um dos que vocês não conseguiram resolver. Pelo menos vocês não me apresentaram, tá? Então, eu vou resolver, né? Em que consiste esse exercício, tá? Vocês podem ver aqui que esse exercício é simples, tá? Ok. O que nos está dizendo aqui é o seguinte: tem um objeto se movendo, tá? Desde a origem, esse aqui é o eixo X, tá? Aqui está o eixo X, aqui a gente poderia completar para o lado negativo, tá? Esse aqui seria o eixo X, tá? Está em metros, aqui é 5 metros, e aqui a origem, aqui seria, né, o posição 0, por exemplo, né? Então, tem um objeto nesse, né, na posição 0, e que está, na verdade, está em movimento. Vamos imaginar que seria esse carrinho que está aqui. Está em movimento, vamos dizer, está se movendo para a direita, tá? E tem uma energia cinética. Uma energia cinética K0, que seria 30 joules. Então, ele já tem uma energia cinética, tá? Se movendo para a direita. Ok? E imediatamente, né, quando, né, ele pisa, né, o ponto 0, imediatamente depois se ativa uma força contrária ao movimento, nesse caso, né, uma força que aponta para a esquerda, tá certo? Então, nós podemos desenhar essa força da seguinte forma, né? Então, imediatamente pisa o ponto 0 e aparece essa força para a esquerda, que a gente vai chamar de F, né? Ok? E essa força se mantém durante todo esse percurso, tá? Diz, né? E o que vai acontecer, né, é que essa força vai tirar energia cinética desse objeto, vai tirar energia, né? Ok? Então, esse carrinho vai ficar cada vez mais com pouca energia, porque essa força está tirando energia. Por que está tirando energia? Porque vai fazer um trabalho negativo, tá certo, né? O trabalho que realiza essa força, que a gente pode escrever aqui, o trabalho realizado por, vamos colocar aqui mesmo, o trabalho realizado por F seria, né, a direção da força que está para a esquerda, né? Vamos colocar magnitude, vezes o deslocamento, né? O deslocamento é para a direita, e eles vão formar um ângulo de 180, porque o deslocamento é para a direita, que seria o D, e a força está apontando para a esquerda, né? Então, eles formam um ângulo de 180. Ok? Então, e cosseno de 180 é menos 1. E como esse aqui é positivo, com esse menos 1, ele vira negativo. Então, essa força acaba sendo, né? Acaba realizando um trabalho negativo, tá? Então, seria isso, né? O deslocamento, o quanto ele consegue andar, né? Ok, então, justamente aqui o gráfico representa isso. O gráfico está dizendo, olha, que né, desde o momento em que aparece essa força, a energia cinética diminui. Olha, esse aqui seria o gráfico da energia cinética, né, com a posição. À medida que, né, esse objeto anda para a direita,
a energia cinética diminui. E se faz zero, aqui justamente, já seria aqui zero, na posição 5. Tá certo? Então, significa que aqui a energia cinética, né, seria, né, zero. Tá certo, né? E aqui, inicialmente, né, seria K0, era 30 joules, né? A gente coloca somente K0, que a gente já sabe que vale 30 joules. Ok. Então, o que a gente poderia fazer, mas primeiro precisamos saber o que está pedindo, né? O que está pedindo, né? Então, se a energia cinética aqui é zero, significa que o carrinho para, né? Se a energia cinética não significa que não tem movimento. Então, nesse ponto, o carrinho para momentaneamente. Não teria isso, né? Para. Não tem energia cinética a zero. Então, também sua rapidez seria zero, tá? Nesse momento aqui. Ok, então para e diz aqui no enunciado que essa força que continua agindo aqui também, continua agindo, essa força F age em todo esse, né, trajeto, continua agindo, é uma força constante, né? E diz que ele chega aqui e ele continua agindo. Então ele parou e como tem essa força vai, né, acelerar para a esquerda. Então esse carrinho parou aqui, mas depois deve começar a retroceder. E ele deve voltar a essa posição zero e depois deve voltar a essa posição menos 3, que aqui indiquei. E aqui no enunciado está pedindo justamente qual a velocidade ou rapidez nesse ponto, quando passa aqui. Tá certo? Então, se nesse ponto o carrinho, né, estaria de ré, né? Estaria de ré. Então, mas se mover, claro, né, de ré, então está se movendo para a esquerda e a força continua agindo, né? Essa força F continua agindo e nos está pedindo a velocidade nesse ponto. Tá certo? A velocidade aqui. Então, para isso, para poder saber a velocidade, o que eu preciso? Eu preciso saber a energia cinética aqui. Quanto é? E sabendo a energia cinética, eu posso saber a velocidade ou a rapidez. Tá certo? Então, vamos determinar a energia cinética. E com essa informação, a gente pode determinar a rapidez nesse ponto, tá? Ok. Tá? Então, como nós podemos resolver, então, esse problema? Acho que existem duas maneiras de resolver. Usando um pouco de física e outro, acho que poderia ser resolvido, eu estou vendo aqui, usando somente geometria, matemática. Tá? Ok, por quê? Porque, né, porque a gente poderia usar matemática, porque nós estamos vendo que essa força tira a energia cinética, né, desse objeto, de modo que a energia cinética diminui linearmente, né? Linearmente, tá vendo, né? Tá? E significa que nessa volta, já chegou aqui, né? Aqui a energia cinética é zero. Né, então vamos analisar nessa parte, na volta aqui, né? Quando o carrinho está nesse ponto e vai ir de ré, né? O que vai acontecer com a energia cinética? A energia cinética volta a aumentar. Por que volta a aumentar? Porque a partir desse momento, o carrinho já se desloca para a esquerda, né? O carrinho já se deslocaria nessa direção. Tá certo? E a força também agiria nessa mesma direção. Significa que o trabalho da força agora já seria positivo. Então vai começar a acrescentar. Tá? E a gente pode mostrar
que o trabalho que ele vai realizar vai continuar sendo o mesmo. Vai continuar sendo durante esse trajeto. Significa que, esse objeto, quando, né, esse carrinho estava aqui com energia cinética, quando vai voltar, ele vai seguir, a energia cinética vai seguir esse mesmo gráfico. Então, nesse ponto, quando já ele está indo para a esquerda, a energia cinética vai ser novamente 30 joules. Você pode mostrar isso. E a gente pode prolongar, né, essa reta, prolongar e ver justamente quanto seria quando o objeto passa por menos 3. Então, a gente poderia ter justamente aqui, esse seria essa altura seria a energia cinética nesse ponto. Tá? Usar simplesmente matemática, né? É um caminho, mas eu vou usar melhor física. Eu acho que fica mais simples. Tudo bem. Então, eu vou tentar calcular essa força primeiro. Quanto é essa força? Tá? E para isso, vamos usar o teorema trabalho energia cinética, tá? Teorema WK. Então, o que nos diz esse teorema? Esse teorema diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho resultante. Ok? Ao trabalho resultante. O trabalho da força resultante. Vamos imaginar aqui que a única força que está agindo aqui, ou pelo menos que consiga fazer trabalho, seria esse F. O restante não aparece, né? Força gravidade, a força normal. E vamos desconsiderar o trabalho dessas forças, porque o trabalho seria, nesse caso, zero. Tá? Ok. Então, calculamos o trabalho realizado pela força F, tá certo? Então, nesse caso, né, perdão, o trabalho resultante seria simplesmente o trabalho realizado pela força F, nada mais, tá? Né, falei que tem, né, o trabalho realizado pela força da gravidade, mas o trabalho realizado pela força da gravidade, né, ou a força da gravidade realiza trabalho somente se esse carrinho se move verticalmente. Nesse caso está horizontal. Então, não existe, esse aqui é zero. E o trabalho da força normal que existe aqui deve ser... sempre o trabalho da força normal é zero. Então, se anula. E a gente vai considerar que tem atrito aqui, né? A única... então, a força que está fazendo o trabalho seria esse aqui. Pronto. Então, né, aqui colocamos isso e também zeramos, né? Só que para que fique constando isso. Então, o trabalho resultante seria simplesmente o trabalho realizado por essa força. Ok? Então, vamos lá. Então, nós temos variação da energia cinética igual ao trabalho da força F. E a força F tem módulo F, tem o que seria, né? Nós precisamos calcular o deslocamento. Aqui vou apagar por enquanto isso daqui. Então, né, estamos analisando nessa situação agora para poder aplicar esse teorema. Vamos aplicar esse teorema nessa situação, nessa ida. Tá certo? Nessa ida. Melhor colocamos, então, o deslocamento, então, nessa ida seria isso daqui. Esse seria o deslocamento. D, né? Ok. Então, esse seria o deslocamento e a força, né, contrária. Então, a magnitude da força colocou como F e o magnitude de deslocamento colocamos como D e o ângulo que forma D com F seria 180. Tá? Isso acho que a gente já fez anteriormente, né? Esse aqui seria menos 1, então. E aí seria a força, deslocamento,
tá? D, né? Tudo isso. Claro, o deslocamento aqui você está vendo que vai dar 5 metros, né? Mas eu vou colocar como D por enquanto. E menos 1, então aqui vai ficar menos F multiplicado por D. E quanto vale então F? Isolando F. Esse menos podemos multiplicar por ambos lados menos 1. Então aqui vai ficar mais. E aí esse D passa a dividir, então vai ficar menos ΔK dividido por D. Então, olha, calculamos a força. É dizer, é possível determinar a força, né? E para isso o que a gente precisa? Precisamos saber quanto variou a energia cinética e quanto se deslocou, né? Tá certo? Então nós precisamos fazer isso. Ok, vamos então calcular. Olha, vamos escrever. Quanto foi a variação da energia cinética? A energia cinética final, quanto é aqui? 0. Quanto foi a inicial, né? Porque esse aqui é o final, né? Nesse caso, né? Estamos analisando o movimento do carrinho desse ponto a esse ponto. De aqui até aqui. Então, esse aqui seria inicial e esse aqui seria final. A energia cinética, então, final 0. Inicial é K0. E dividido por D é módulo, tá? Quanto? É 5 metros, mas a gente vai colocar D mesmo, tá? Lembrando que D, tá? Vamos colocar aqui nesse ponto, D é 5 metros, tá? Porque é isso que se desloca, né? Tá certo, tá? Que seria, né, 5, deslocamento, né? Simplesmente unidimensional. Seria a posição final, que é 5 metros, menos a posição inicial, que é 0, então 5 metros, né? Tudo bem, então aqui ficaria 0 menos K, vai ficar simplesmente menos K. Com esse menos, vai ficar K. Então a força seria o K0, né? Sobre D. Pronto, seria então esse 3 joules, ou perdão, 30 joules, dividido pelo 5 metros. Quanto é a força? Deve dar 6 newton. Ok? Fácil, né? Não é muita conta assim para fazer difícil. Tá? Claro, nessa parte o que sim é um pouco difícil é a teoria, né? A física. Mas a matemática é bem simples aqui. Tudo bem, então já sabemos que a força é 6 newton. Tá? Esse aqui é 6 newton e vai ser sempre 6 newton porque, segundo o enunciado, diz que a força se mantém constante. 6 newton aqui, 6 newton aqui e aqui também 6 newton. Ok, nós queremos a energia cinética aqui. Então, agora sim, eu vou aplicar né, o deslocamento. Já seria desde esse ponto aqui, onde a energia cinética vale 0, até esse ponto, para saber quanto é a energia cinética. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, já calculei a força. Eu usei esse deslocamento. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, vamos imaginar agora, vamos esquecer já esse ponto passado, né? Já foi. Tá? Agora, nós vamos imaginar que a gente já está aqui. E, claro, como que vai acontecer com, né? Qual vai ser o efeito dessa força? Essa força vai empurrar esse carrinho de ré. E o deslocamento agora vai ser tudo isso. E, claro, se a gente quer chegar ao ponto menos 3 metros, né? Tá? Então, vai ser isso. Esse vai ser o D. O novo D, que a gente podia chamar de linha, né? Ou D maiúscula é melhor. D maiúscula, tá? Para não confundir o anterior, né? Que era, cujo módulo era isso, né? Tá certo. E quanto vai ser o módulo, então? Aproveitando já esse D. Quanto se desloca? A posição final, que é menos 3. Esse seria melhor o... como seria isso? Ok, isso. Vamos calcular da seguinte forma. O deslocamento, né? Seria, né? A posição final, vamos dizer D. A posição final, que seria menos 3 metros. E a posição inicial, que é 5 metros. Então, menos 5 metros.
E aqui vai dar menos 8, né? Menos 8 metros. Tá certo? Menos 8 metros. E o que significa esse menos? O que significa esse menos? Que simplesmente que se deslocou para a esquerda, nada mais isso, tá? Então, é uma saída é usar números reais, né, para representar deslocamento, mas só que o sinal representa, né, se se desloca para a esquerda ou para a direita. Se é negativo, é para a esquerda. Então, esse menos que está aqui significa simplesmente que se deslocou para a esquerda. Tá? Então, o módulo, o valor absoluto desse D deve ser a magnitude do deslocamento, né? Quanto se deslocou? 8 metros, tá? 8 metros, seria um módulo, né? Vou colocar dessa forma, né? O valor absoluto. E isso que vai ir aqui na fórmula quando a gente vai calcular o trabalho, né? Tá? Mas eu vou deixar isso para depois, tá? Mas a gente sabe que a magnitude, o módulo, né? De deslocamento é isso, tá? A gente está usando mais ou menos uma versão escalar, né? Se fosse vetorial, como seria, né? Talvez vocês né, tentem fazer isso vetorialmente. Como seria, né? Seria simplesmente isso, tá? Seria o seguinte, né? Seria quanto se desloca para a esquerda? 8 unidades, justamente, né? De aqui até aqui é 8, 5. E esse aqui, 3. Então seria 8. Mas como é para a esquerda, é menos 8 metros. E quanto se desloca verticalmente? 0. Então seria isso. E quanto seria o módulo disso? Talvez podemos mudar também dessa forma, tá? Como você achar melhor. Então o módulo justamente seria simplesmente 8 metros. Você pode calcular isso, vai mostrar isso. Aplicar, né, essa fórmula tipo o teorema de Pitágoras aqui, né? E você vai encontrar isso, 8 metros de deslocamento. Ok. Então, novamente aplicamos o teorema trabalho-energia cinética aí. Só que agora nós queremos saber isso. E o trabalho resultante a gente vai calcular, né? Não falamos que o trabalho resultante é simplesmente o trabalho realizado pela força F. E o trabalho realizado pela força F agora seria o módulo F, o módulo do deslocamento, justamente por isso que é importante definir bem, né? Lembrem que os números que vão aqui têm que ser positivos, tá? Porque são módulos F e D. E cosseno do ângulo que eles formam. Tá certo? Então, olha, o deslocamento é isso. E a força também para a esquerda. Então, que ângulo formam eles? 0. Pronto. Então, aí nesse caso, o cosseno de 0 é 1 sempre. E aqui, então, o trabalho seria a força vezes D. Nada mais. Ok. Então, a variação de energia cinética, né? Que seria? Seria a energia cinética final, nesse ponto, que a gente poderia chamar que... Como podemos chamar essa energia cinética aqui? Tá, vamos chamar então K final aqui sim, né? K final. K final. Então seria, olha, K final menos o K inicial. E quanto é K inicial? Era, aqui é 0, né? 0. Aqui era 0. Esse aqui é o inicial. Então, esse aí deve ser igual a F multiplicado por D. Então, K final será quanto? Esse aqui, 0. A força multiplicado por D. A magnitude, tá? A força, 6 newton. Tá vendo? Positivo. O D, quanto é? 8 metros. Pronto. Então, K final. Podemos já ir aqui. K final será 6 por 8, 48, né? Eu acho, né? Isso, 48 newton por metro, que seria joule. Então, a energia cinética aqui é 48. A gente determinou, tá vendo? Estamos aplicando novamente o teorema de trabalho-energia cinética, né? É importante, né? Esse teorema. Ok. E não é uma conta difícil, nada. É simplesmente saber aplicar bem as coisas. Então, já tenho energia cinética. Eu posso saber quanto a velocidade nesse ponto, que também posso chamar de VF, né? Final. Tá? Quanto é? Então, nós sabemos que a energia cinética final deveria ser 1 meio da massa
e da rapidez desse objeto nesse ponto, ao quadrado, né? 48 joules, tá? Ou a gente coloca simplesmente KF por enquanto. E esse 2 passa a multiplicar, então vai ficar 2KF, e esse M passa a dividir, esse expoente 2 passa como raiz, então já tenho rapidez. A rapidez, então seria 2 vezes 48, seria 96, dividido pela massa, que é 8. Pronto, né? Tira a raiz e essa seria a resposta, tá? Tudo bem. E se diz velocidade, se você, né? Essa é a rapidez, né? Na verdade, né? Essa aqui é rapidez, tá? E se diz velocidade, então o que você vai dizer aqui? Qual a velocidade nesse ponto? Então, seria esse valor, se fosse velocidade, né? Se fosse velocidade, seria esse valor que vai dar aqui, multiplicado por menos. É decir, vai ser menos 2KF dividido por M raiz. Por que vai ser menos? Porque está se movendo para a esquerda, né? Ok? Então, isso, se for velocidade, porque velocidade tem que dar também informação da direção do movimento, tá? E rapidez não. Rapidez, a única coisa que dá informação é quão rápido, não importando para a direita ou para a esquerda, né? Então, esse aqui era 4.4, ok? Então, vamos com o próximo exercício, né? Ok, pessoal, então eu vou explicar uma parte do exercício 4.6, tá? Ok, então nós temos essa situação, né, esse experimento, né? A gente chuta, né, desde uma altura, uma bola, né? Acho que é isso, né? Isso, chuta uma bola com um certo ângulo, né? Na direção de lançamento do chute, né? Seria θ, está aqui representado, 60 graus. Tá? E com que rapidez? Com rapidez de 16 metros por segundo. Então ele chuta assim. E a trajetória da bola, né, fará isso. Ou a bola fará essa trajetória, né, parabólica. Tá? Ok. E a altura do prédio diz que é 12 metros. E que mais nós podemos... Que informações mais não precisamos? Eu acho que é isso. Essas três informações. Tá? O que está pedindo em A? Em A está pedindo a altura máxima. Altura máxima, tá? E em B está pedindo que você determine a velocidade antes de colidir com o chão, aqui. Antes, tá? Antes de que seria que esteja prestes, né, a tocar o solo, tá? Então seria essas duas informações que nós precisamos resolver. Eu acredito que resolver isso aqui é simples. B. Pode ser complicado encontrar isso daqui, a altura máxima. Vamos ver. Ok, então, o que acontece na altura máxima? Na altura máxima é o ponto de retorno para baixo. É dizer, que o objeto para de subir. Por isso que aqui eu não desenhei a componente Y, não tem mais a componente Y. Tudo esse componente X da componente Y da velocidade, não tem mais. Tá? Componente y da velocidade é nulo aqui. Então, toda a velocidade está ao longo do eixo X, horizontal, tá? Então, esse aqui está paralelo a esse chão, né? Ao solo. Ou horizontal, tá? Ok, então, isso que a gente sabe. Tudo bem. Então, vamos encontrar os componentes x e y dessa rapidez inicialmente, né? Ela tem componente x, tem esse valor, né?
que seria esse valor, rapidez multiplicado pelo cosseno, dado que esse aqui é o cateto adyacente. E cateto oposto é isso, que seria representado por, que seria igual a esse segmento. E seria a BI seno de θ, né? Cateto oposto. Tudo certo. Então, nós temos essas componentes, componente x e componente y. E como já mencionei, olha, o que aconteceu com essa componente y quando o objeto está subindo, começa a diminuir. Eu acho que isso eu expliquei bastante em cinemática. Então, aqui justamente zero. Mas a componente x se mantém constante. Se mantém constante. Mas por que se mantém constante? Não é porque eu diga, né? Se mantém constante porque não tem nenhuma força na direção horizontal. Tá? Não tem nenhuma força assim. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não existe isso. Tá certo? Não existe uma força nem para a direita, nem para a esquerda. Então, não existe razão para que essa componente x, né, varie. Então, se a componente x aqui era 1 metro por segundo, por exemplo, aqui terá que ser 1 metro por segundo. Ok? Então, é a física, né, que nos diz isso. Tá? Então, por quê? Porque não existe força horizontal, não tem vento. Nesse caso, vamos expressar a resistência do ar, como diz aí, né? E vamos expressar, né, o efeito do vento, né, aqui. Claro, se tem vento, ele vai arrastar esse objeto em alguma direção. Então, o que já vou escrever, né, isso, BP igual a BI cosseno e θ, já não seria verdade. Mas expressando qualquer força horizontal, isso é verdade. Tá certo? Então, essa é a justificativa. Porque, dado que não existe força horizontal. Nenhuma força horizontal. Tá certo? Porque se existe alguma força horizontal que estaria agindo sobre esse objeto, isso daqui falha, já não funciona mais. Ok? Que justamente falha na direção y. Por quê? Na direção y, por exemplo, a rapidez era isso aqui, a componente y, né, da velocidade era isso. Ou a velocidade na direção vertical era isso, né? Estava apontando para cima. E aqui não tem, zero. Tá certo? Por quê? Porque nesse caso sim existe força. Quem seria? A força da gravidade. E a força da gravidade está fazendo, né, o trabalho dele, que é puxar as coisas para baixo, acelerar as coisas para baixo. Então, significa que vai diminuir essa velocidade. Então, aqui já chega a zero. E uma vez que passa esse ponto, esse objeto, que vai acontecer? A componente y da velocidade já aponta para baixo. E aqui mais ainda, né? Ok? Então, isso que está acontecendo com a componente y. Porque está mudando, você está vendo? Olha, aqui era zero, aqui era para cima, era positivo, aqui vai ser negativo, aqui é mais negativo. Por quê? Devido a essa força da gravidade. E se não existisse essa força da gravidade, você desliga, imagina, né? Desliga essa força. Por algum motivo, de alguma forma você consiga desligar a força da gravidade. O que vai acontecer? Essa velocidade vertical vai se manter também aqui. Então, o objeto simplesmente se moveria assim. Ok? O que causa essa curvatura, né, da trajetória aqui é a força da gravidade. Ok? E essa curvatura é na direção y. Tá? E lembrem-se que na direção x, horizontal, a componente da velocidade se mantém constante, porque não tem força. Ok? Então, seria isso, né? Então, você tem essa informação. Agora, para que serve isso? Porque que eu ganho com essa informação? Que eu sei a velocidade aqui.
Então, se eu sei a velocidade, eu posso saber a energia cinética, nesse ponto, que podemos chamar Kp. Então, eu posso calcular, porque, olha, já sei a velocidade aí, ou rapidez, né? Porque tudo isso é a rapidez, tá certo? O valor disso aqui seria toda a velocidade que se tem aqui, porque não tem componente y. Então, já posso calcular simplesmente dizendo, olha, a energia cinética aí seria isso, nada mais. Então, já tenho energia cinética, tá? BI conhecido, tá aqui. O θ é conhecido, então dá para calcular isso, né? Então, olha, eu tenho a energia cinética aqui. Eu poderia saber a energia cinética aqui, nesse ponto, no ponto inicial. Tinha alguma forma de saber energias aí, que podemos chamar de KI? Sim. Quem era? O meio da massa do objeto multiplicado pela velocidade. Quanto é velocidade aqui? Aqui tem duas componentes, tanto x, tanto y. E a velocidade, ou, né, a rapidez, seria, né, o módulo, né, dessa velocidade, que aqui é o módulo, com certeza, BI, esse aqui, ao quadrado, né? Tá certo, né? Ou, em outras palavras, BI é quem? É raiz quadrada, né? De isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Tá certo? Isso ao quadrado, né? Mas não precisa fazer isso, né? Nesse caso, porque você vai dar esse resultado. Esse aqui, esse aí. Tudo bem. Então, então já tenho energias cinéticas. O que eu posso também posso calcular a energia potencial? Posso, energia potencial aqui, posso calcular porque tenho altura. E a única coisa que preciso para calcular a energia potencial é a altura, né? E a massa dessa da bola. Mas a massa eu posso considerar simplesmente qualquer valor nesse caso. Não dá, né? Valor. Mas eu acredito porque o resultado não vai depender da massa dessa bola. Então você pode supor algum M. Simplesmente pode colocar M. Ou você supõe algum valor, por exemplo, coloque então 100 gramas que pese a bola, né? Mas o resultado, acredito que não vai depender disso. Você poderia ter colocado 1 quilograma ou 200 gramas, mas o resultado vai ser a mesma, tá? Algum momento vai se simplificar. Talvez algum de vocês já chegou a esse resultado e você vê que se simplifica a massa. Então, e aqui também a energia potencial pode, porque você, né, tem uma altura, que seria esse aqui, que justamente está pedindo. Então, a incógnita aqui seria, na verdade, a energia potencial, nesse ponto P. Vamos chamar esse ponto P, né? Então, se você sabe a energia potencial aqui, você pode saber a altura, porque esse e esse se relacionam, né? Tá certo? Então, tá resolvido, né? Dessa forma. Por isso que era importante isso, né? Encontrar esse resultado. Eu acredito que por isso que Davidson, né, colocou isso, mas somente ele não conseguiu justificar por quê, mas tá correto. Ok. Então, o que nós aplicamos? Então, para relacionar as energias, né? Cinética inicial, potencial inicial, cinética final, potencial final. Nós precisamos usar o teorema da energia mecânica, né? Teorema de E, que nos diz que a variação da energia mecânica é igual a quê? Ao trabalho da força de atrito. Mas aqui você diz, mas aqui não tem atrito, essa bola não está em contato com nenhuma coisa aqui. Tá, então nós podemos generalizar esse teorema. Podemos colocar então trabalho realizado por forças dissipativas. E que são forças dissipativas? O trabalho de forças, o que seriam esse trabalho de forças dissipativas? Seria a força de atrito, se UV, nesse caso não tem, justamente, né? Porque o atrito seria sempre quando você está escorregando por algum objeto, tá? Por alguma superfície
tá? Um objeto está escorregando, aí que teria atrito, o trabalho, né, realizado pela força atrito. Mas nesse caso não tem, então é zero. E que mais? Dissipativas. Dissipativas são aquelas que tiram a energia, que pode ser a resistência do ar. Trabalho pela resistência, realizado pela resistência do ar. Tá certo? Por quê? Porque aqui é um meio gaseoso, né? Um meio gaseoso. Então, significa que quando um objeto vai se mover, ele vai deslocar essas moléculas de gás, né? Ele vai empurrar, e ao empurrar, ele vai perder energia. Ele vai perder energia. Então, a isso se denomina trabalho da resistência do ar. Essa energia que ele perde, a gente diz trabalho realizado pela resistência do ar. Mas nesse caso, aqui diz no enunciado que desconsidere isso, então é zero. E pode haver outras forças dissipativas. Outras, tá? Outras. Tá? Dependendo, né? Se isso aqui for um fluido, né? Teria, né? A força de arraste, né? Ou um outro fluido líquido, né? Imagina que esse aqui você faz experimento dentro da água, né? Esse movimento de algum objeto, então pode aparecer outras forças dissipativas, tá? Ok, mas em nosso caso seria zero todo a soma desses trabalhos. Então significa que nesse caso a variação da energia a mecânica é zero. Que diz isso? Que a energia mecânica final é igual à inicial. Tá? Esse e esses são equivalentes. Escrever isso é a mesma coisa que isso. Então, isso que você deveria aplicar aqui, tá? Então, isso. Para complementar aqui, eu quero que vocês terminem, o Davidson termine de resolver esse exercício. Mas antes, eu quero explicar o seguinte. Nós falamos, então, que a força de atrito rouba energia. Rouba energia, por exemplo, vamos dizer, desse bloco, né, que está escorregando para a direita, né? Por quê? Porque ele sempre se opõe ao movimento. Se esse bloco estaria se movendo para a esquerda, essa força seria sempre oposta, seria para outro lado, né? É decir, se esse bloco estaria se movendo agora para esse lado esquerdo, e a força de atrito troca de sentido, porque ele vai querer sempre, vai se opor ao movimento, se opõe ao movimento. Tá certo? Por isso que ele sempre rouba energia. Então, ele faz sempre um trabalho negativo. Tá? Então, esse bloco perde, né, energia. Aí você pode dizer, mas a energia não se pode destruir. E aonde vai essa energia perdida? Por isso. Aonde vai parar? Né? Porque ele está perdendo energia, porque em algum momento, por exemplo, esse bloco, em algum momento vai parar, perdeu sua energia cinética. Aonde foi parar? Foi roubado pela força de atrito. E a força de atrito entregou para quem essa energia? Entregou para esse meio, a essa superfície. O que vai acontecer com essa superfície? Ele vai ficar mais quente. É dizer que essa energia, né, desse bloco se transforma para outra forma de energia, vai produzindo o aumento da temperatura dessa região, né, que está em contato com esse bloco, né? Tá certo? Então essa parte vai ficar com uma temperatura maior. Aumenta a temperatura, né? Você pega, por exemplo, essa superfície, né, que onde estava escorregando algum objeto, se esse objeto vai escorregando, né, você vai, por exemplo, vai friccionando, né, vai mexendo esse objeto, por exemplo, para aqui, para lá, para aqui, para lá. O que vai acontecer é que em um determinado tempo você vai tocar essa superfície e ela está quente. Tá certo? Significa que a energia cinética desse bloco foi perdida, mas em que? Aumentando a temperatura dessa superfície. E o que significa temperatura? Significa que as moléculas, os átomos dessa superfície estão bem mais agitadas.
tá certo? Tá? Então, se transformou em energia térmica, né? Ok? Então, isso. Então, você tem que sempre pensar que a energia não se pode destruir assim, de nada, né? Algum lugar ele deve parar. Nesse caso, ele para em energia microscópica, né? As moléculas que aumentam de sua energia cinética. Elas estão mais agitadas, portanto, isso é sinal de que tem uma temperatura grande. Ok, aqui tem uma pergunta, né, importante. Davidson considerou o y igual a zero justamente aqui. Por isso que é importante você indicar isso, né? Onde que o y é zero? Você considerou y nesse nível, no topo do prédio, aqui que y é igual a zero. Tudo esse nível, tá? Tudo em toda essa linha, y vale zero. Tá? É uma escolha que você faz, tá? Mas não é única. Alguém poderia escolher o y igual a zero aqui, na base do prédio. Não tem nenhum problema, tá? Isso não está proibido. Pode fazer. Por isso que é importante que você especifique onde que o y é igual a zero, né? Por isso que eu perguntei a Davidson. Tá. Vai dar errado se a gente escolher o y igual a zero em outro nível? Não, não vai dar nenhum problema. O resultado vai ser o mesmo. Só que a gente tem que interpretar o resultado, tá? Por exemplo, vamos dizer que a Aira colocou, né? Y igual a zero aqui. Então significa que o y nessa altura já será h, a altura do prédio, que está correto. Tá certo? Então significa que y máximo que ela vai achar, nesse caso vai ser mais ou menos um pouco maior que esse h. Vai ser h mais alguma coisa, mais algo. Tá certo? Porque está acima desse h, mais algo. Tá? Então seria esse o resultado. Porém, imagina que a gente vai seguir o Davidson. Davidson colocou o y0 aqui. Então, aqui nessa parte, o y já seria para ele menos h. Porque estamos no topo, estamos na direção negativa, então menos h. Então, o YH já não seria todo esse segmento para Davidson. YH seria para ele simplesmente desse ponto até esse ponto. Esse aqui seria o YH. E Y máximo. Então, o Y máximo, nesse caso, não vai dar maior que H. Não tem nada a ver com H. Ele vai dar simplesmente alguma coisa que vai ser maior que zero, com certeza. Algo, né? Algo. Mas já não vai ser H mais algo, né? Porque se tu coloca y igual a zero aqui, a partir de aqui que tu começa a medir a altura. Então, se é para baixo, já seria negativo. Tá? Então, significa que se eu considerar y aqui zero, vai dar um resultado para isso. E se eu considerar y igual a zero aqui, vai dar um outro resultado. Vai dar h mais esse algo que está aqui. Vai dar diferente resultado, claro, né? Mas só é porque você tem que interpretar que se você coloca y igual a zero aqui, significa que você está medindo a altura a partir daqui. Tá? Então é isso. Mas outras coisas, a velocidade e a rapidez não vai mudar. Não importa, se você calcula, né, usando y0 aqui, o resultado vai ser o mesmo. Somente vai mudar o resultado para y máximo, nada mais. Mas isso é questão de interpretar, nada mais. Ok? Não é que se há um resultado diferente, que deu outra altura, ele subiu mais, e aqui, né, quando considerei isso, subiu menos, e quando considerei isso, subiu mais. Não é isso. O objeto vai subir ao mesmo tanto. Simplesmente é que de onde que você está medindo essa altura. Se é desde
desde o chão, o solo, ou se você está medindo a partir do topo do prédio. Nada mais.